Rachel Hale, 34 anos. Foi encontrada na madrugada de 7 de setembro, presa aos trilhos da ferrovia com uma cinta de carga. Às 2h25, a câmera automática da Dresina Rive 502 registrou o momento da colisão. Quem e por que levou Rachel até lá? Esse é o principal mistério. O sinal de alarme chegou ao posto do operador da seção ferroviária CN às 2h33. A câmera da Dresina Técnica RIV 502, que circula regularmente pelos trilhos, registrou um obstáculo incomum nos trilhos. A patrulha que chegou ao local meia hora depois confirmou rapidamente os piores temores. Nos trilhos estava uma mulher. Sua parte superior estava firmemente amarrada com uma poderosa cinta de carga. Os pulsos estavam fixados com uma única abraçadeira plástica. O rosto direcionado para cima, o olhar parado. Às 5h45, a polícia confirmou a identidade. Rachel Hale, 34 anos. A última atividade do telefone de Rachel foi registrada às 23h41. O dispositivo entrou em modo avião. Por que ela decidiu desaparecer dos radares exatamente neste momento? Essa é a questão principal. A partir deste momento, todas as formas padrão de rastreamento de movimentos tornaram-se inúteis. A única referência foi a pulseira fitness. Ela preservou as coordenadas GPS de Rachel diretamente na região do camping abandonado próximo aos trilhos CN, na estrada de terra que leva do local do incidente de volta à rodovia AUI 16. A polícia encontrou marcas frescas de pneus. Essas marcas mostravam claramente que um carro chegou ao local dos eventos e o deixou apressadamente pela mesma estrada. Alguém claramente não planejava permanecer ali mais tempo do que o necessário. Os primeiros passos da investigação levaram a Curtis Hale, ex-marido de Rachel. Seu relacionamento era conhecido pela tensão. 5 anos de casamento terminaram em divórcio conflituoso. Curtis não escondia sua irritação com a nova vida de Rachel, especialmente seus novos conhecidos. Nas últimas semanas, testemunhas viram repetidamente discussões públicas entre os ex-cônjuges. A segunda pessoa importante que ficou sob a mira da polícia foi um amigo comum do ex-casal, Jason Ellie. Ele frequentemente estava em sua companhia, testemunhou brigas e conhecia bem os detalhes da vida de ambos. Na noite em que tudo aconteceu, Jason declarou à polícia que estava em casa fazendo uma transmissão ao vivo de jogos na internet. À primeira vista, o álibi parecia sólido, mas a verificação ainda não havia sido concluída. Os depoimentos de Jason levantaram dúvidas nos investigadores. A transmissão, segundo ele, foi ao vivo durante toda a noite, mas especialistas descobriram possíveis sinais de que parte da transmissão foi gravada antecipadamente. Essa prática não é rara entre streamers. Da possibilidade de se ausentar por pouco tempo sem interromper o fluxo de vídeo. Como resultado, o álibi de Jason Ellie ficou em questão. Os investigadores admitem que ele poderia estar ausente exatamente nas horas em que Rachel foi levada ao desvio CN. Por enquanto, Jason mantém o status de possível testemunha, mas seus depoimentos precisam de verificação cuidadosa e confirmação. O fragmento mais significativo de dados veio da câmera rodoviária instalada na Athabasca Falls Airhead. Às 22h57, a câmera registrou um Chevy Colorado prateado dirigindo-se pela estrada rural ao local do incidente. O automóvel movia-se lentamente, com confiança, como se o motorista soubesse exatamente para onde ia e por quê. Mas às 3h12, quando o mesmo Chevy voltou, a câmera registrou apenas uma pessoa no interior do veículo. As perguntas dos investigadores eram simples. Se Rachel foi a este camping neste carro, onde ela desapareceu no momento da viagem de volta? E quem exatamente dirigia o Chevy naquela noite? Para responder a essas perguntas, a investigação se dirigiu ao principal suspeito. Curtis Hale, ex-marido de Rachel, tornou-se a figura central da investigação. Sua biografia, ações, motivos agora estão sob controle especial. Os investigadores precisam entender por que ele se encontrou no centro deste incidente misterioso. Madrugada de 8 de setembro. A polícia entra na pequena casa de Curtis Hale, em Hinton,
com mandado número CN 230.908-07. Curtis Hale, soldador, ex-marido de Rachel Hale. Status: principal suspeito. Durante a busca, a atenção dos detetives é atraída por seu laptop de trabalho. Na tela está minimizado um documento em formato PDF com horário detalhado de movimento da Dresina Técnica RIV-500 e 2. Os dados parecem oficiais, como se tivessem sido obtidos de um funcionário do serviço de despacho da ferrovia. O especialista técnico da polícia confirma operativamente. Curtis abriu e visualizou este arquivo repetidamente durante as últimas 2 semanas. As datas e horários de abertura coincidem com as horas noturnas após seu dia de trabalho, quando, aparentemente, não havia necessidade de estudar o horário oficial de transporte ferroviário. A polícia ainda não estabelece se Curtis obteve o horário diretamente de um funcionário da empresa ferroviária ou se foi um acesso obtido por outros meios. No entanto, o fato permanece óbvio. Curtis Hale conhecia o horário exato e a rota de passagem da Dresina, em cujo caminho Rachel foi encontrada. A investigação tenta encontrar a lógica das ações de Curtis. Por que um soldador comum estudaria o horário oficial de movimento de composição técnica? Em suas tarefas diárias no trabalho não havia necessidade de tais dados. O chefe da seção de Curtis confirmou que os trabalhadores de sua empresa nunca precisaram de tais informações. O documento claramente não é casual. A polícia registra isso como evidência importante que indica a premeditação das ações. Curtis Hale se recusa a explicar por que precisava de tal informação, referindo-se ao direito legal de não testemunhar contra si mesmo. Seu silêncio intensifica as suspeitas dos detetives. No mesmo dia, os investigadores questionam o círculo de Curtis sobre quem poderia ter lhe transmitido o horário de movimento da Dresina. O colega de Curtis, Tim S., torna-se pessoa de interesse para a investigação. Tim trabalha na mesma empresa de soldagem e anteriormente foi funcionário do serviço ferroviário. Ele mantém contatos amigáveis com despachantes e às vezes recebe deles documentos oficiais que não deveriam chegar às mãos de estranhos. Tim nega a transmissão de documentos a Curtis e afirma que, em geral, não se interessou por tal informação nos últimos anos. No entanto, a investigação o coloca sob observação como possível cúmplice, embora não haja evidências diretas contra ele por enquanto. Continuando a inspeção da casa de Curtis, o investigador encontra na mesa da sala um recibo comum de loja. A compra foi feita em 4 de setembro na loja de materiais de construção Hinton Hardware, conhecida na cidade por seus produtos para casa e reforma. Na lista de itens comprados constam várias ferramentas de construção, e entre elas, abraçadeiras plásticas de alta resistência. O criminalista que estuda as evidências encontradas no local do incidente informa que a marcação das abraçadeiras usadas para fixar Rachel corresponde exatamente ao modelo indicado no recibo. A polícia entende que esta é uma pista importante. Curtis pessoalmente adquiriu fixadores que coincidem com a evidência. Isso o coloca em posição extremamente vulnerável perante a investigação. Agora, essa atenção dos detetives se volta para o passado e situação financeira de Curtis e Rachel Hale. A polícia deve descobrir quais circunstâncias poderiam ter empurrado Curtis ao crime. O motivo poderia estar muito mais profundo do que simplesmente ciúme ou ressentimento do divórcio. A investigação gradualmente passa ao estudo de documentos financeiros e história do casal para encontrar conflitos ocultos e razões que poderiam levar a consequências trágicas. Em 9 de setembro, os investigadores chegaram à companhia de seguros em Jasper para descobrir detalhes dos seguros de Rachel Hale. Rapidamente se esclarece que Rachel tinha 2 apólices ativas, uma do empregador e uma pessoal, renovada por ela em 2022. Por razão estranha, o único beneficiário da apólice pessoal permanece seu ex-marido, Curtis Hale, embora o casal tenha se divorciado oficialmente antes da renovação do contrato. Ao solicitar dados arquivados, funcionários da empresa transmitem à investigação correspondência de Rachel com o agente do ano passado. Em carta de agosto de 2022, ela inequivocamente pedia para deixar o endereço e nome do beneficiário sem alterações, não mencionando o divórcio e não especificando razões para tal decisão. Criminalistas adicionalmente verificam a assinatura e confirmam a autenticidade da carta de Rachel. O documento é absolutamente confiável.
Os investigadores ficam intrigados. Em conversas pessoais, conhecidos caracterizavam Rachel como mulher atenciosa e responsável. Ela raramente esquecia de documentos importantes e sempre acompanhava claramente suas obrigações financeiras. Para entender por que, após o divórcio, não foi alterado o beneficiário, os investigadores se encontram com os pais de Rachel, Peter e Sarah. A família está aberta ao diálogo, mas extremamente surpresa com o fato da preservação do nome de Curtis no seguro. Sarah supõe que sua filha poderia simplesmente ter esquecido, ou possivelmente, estava com pressa e não queria se aprofundar em assuntos burocráticos. No entanto, os investigadores não estão satisfeitos com esta versão. Em sua opinião, casualidade desse tipo é improvável. Esta decisão parece um passo consciente de Rachel, cujas razões permanecem desconhecidas. Os pais nada acrescentam, apenas enfatizando que sua filha não compartilhava com eles tais nuances da vida pessoal. No processo da conversa, Sarah, mãe de Rachel, apresenta a hipótese inesperada. Ela supõe que Rachel e Curtis poderiam ter decidido partir juntos da vida. Os pais sabiam da tensão entre os ex-cônjuges, mas pensavam que sua filha até o fim não havia rompido a ligação emocional com Curtis. Na teoria da mãe, o evento trágico nos trilhos poderia ter sido parte de um plano mútuo. Esta versão torna-se pista falsa. Logo, criminalistas excluem completamente a possibilidade de partida voluntária de Rachel. Evidências do local do incidente claramente testemunham o caráter forçado do ocorrido. Fato mais importante descoberto pela investigação no curso da investigação financeira coloca em dúvida muitas conclusões anteriores. Uma semana antes da morte de Rachel, da conta dos ex-cônjuges foram debitados $15.000 canadenses. O saque foi efetuado de endereço IP desconhecido. Especialistas do banco afirmam que a transação passou pelo sistema de acesso remoto e não corresponde a nenhum local conhecido de residência ou trabalho de Rachel e Curtis. Especialistas em segurança do banco imediatamente informam que o dinheiro foi debitado sem a verificação de identidade usual em tais casos. Isso poderia ser feito por alguém que tivesse acesso completo aos dados bancários do casal, incluindo senhas e autenticação. Este fato torna-se sinal alarmante e intensifica suspeitas no envolvimento de terceira pessoa. Está claro para os investigadores. É necessário descobrir urgentemente quem exatamente estava por trás do saque de dinheiro do IP desconhecido. Para isso, a polícia planeja usar perícia técnica para estabelecer a geolocalização do saque e identificar o usuário. Também no centro de atenção da investigação novamente aparece o amigo do casal, Jason L. Seu álibi com transmissão noturna não está confirmado definitivamente. Exatamente agora, especialistas técnicos devem estudar detalhadamente sua atividade digital na noite da morte de Rachel. Na manhã de 10 de setembro, os investigadores recebem ligação inesperada do guarda florestal local, Robert Green. Robert afirma que dispõe de gravação de vídeo importante, feita por câmera automática instalada na torre de observação contra incêndios. A gravação time-lapse foi feita na noite do incidente e poderia ter registrado detalhes significativos. Especialistas estudam a gravação obtida do guarda florestal. A câmera registrava o acontecido na região do camping com frequência de um quadro a cada 2 segundos. Claramente registrado o seguinte: às 23h05, o automóvel entra na zona de observação, dirigindo-se em direção ao camping abandonado. Faróis acendem na tela, depois desaparecem na profundidade da floresta. A gravação continua em ritmo monótono. Nada acontece até 0h17. Exatamente neste momento, nos quadros aparece mancha fraca de luz de lanterna de telefone celular. A luz move-se pela trilha estreita da floresta em direção ao rio e desaparece após 12 minutos, exatamente a 0h29. Durante quase 3 horas na gravação de vídeo, nada acontece, exceto raros reflexos da lua e árvores. Às 3h05, o automóvel novamente aparece no quadro. Faróis se acendem, e o carro apressadamente deixa o local pela mesma rota que chegou. Especialistas técnicos da polícia estudam atentamente os quadros. Entre eles, surge disputa. São idênticas as dimensões do automóvel na gravação de vídeo com o Chevy Colorado registrado pelas câmeras rodoviárias na mesma noite. A análise não dá resposta inequívoca.
A resolução da câmera não permite identificar com precisão até centímetros o comprimento da carroceria. Dúvidas permanecem. No entanto, a semelhança dos contornos e iluminação dos faróis é bastante convincente. Especialistas tendem à conclusão de que o automóvel no vídeo, muito provavelmente, é o mesmo Chevy. Ao mesmo tempo, um dos detetives apresenta a versão sobre possível segundo automóvel. Ele insiste que exatamente o segundo automóvel poderia ter ajudado a deixar o local do incidente, explicando por que na gravação se vê apenas uma pessoa na cabine no caminho de volta. Em teoria, isso parecia lógico, mas rapidamente se verifica. Câmeras vizinhas instaladas ao longo da Gadawi 16 e outras estradas próximas não registram na noite do incidente outro transporte dirigindo-se à zona do camping. Assim, a versão do segundo automóvel revelou-se errônea e rapidamente é descartada. Outros carros na gravação do serviço florestal também não há. O momento mais importante do time-lapse foi descoberto ao visualizar mais detalhadamente os quadros filmados no momento da saída do automóvel. Apesar da baixa qualidade, especialistas inequivocamente estabelecem que dentro do salão se vê apenas uma fonte de luz, o painel de instrumentos do lado do motorista. Está ausente o segundo reflexo característico de luz, usualmente criado por telefones celulares ou outros dispositivos do passageiro. Isso, mais uma vez, confirma que o motorista viajava sozinho. Os investigadores registram este fato como significativo. Rachel não estava no automóvel no caminho de volta. Isso inequivocamente confirma o caráter criminoso de seu desaparecimento, excluindo quaisquer suposições sobre abandono voluntário do local dos eventos. Após estudo atento da gravação time-lapse e descarte da versão falsa sobre segundo automóvel, a investigação novamente se foca na verificação do álibi de Jason L., amigo da família, que afirma ter conduzido transmissão de jogos na noite da morte de Andrews Rachel. Exatamente agora, os investigadores direcionam esforços técnicos para confirmar ou refutar este álibi, já que qualquer ligação de Jason com o local do crime pode tornar-se pista-chave. Em 11 de setembro, especialistas técnicos da RCMP verificam definitivamente o álibi do amigo da família, Jason L. Ele afirmava que na noite do incidente conduzia transmissão direta de jogo na plataforma Twitch de sua casa em Edmonton. Detetives estudam cuidadosamente seu rastro digital, tentando entender se Jason poderia estar envolvido no ocorrido pelo menos indiretamente. Especialistas da Polícia Montada Real do Canadá, em conjunto com representantes da plataforma Twitch, confirmam oficialmente a autenticidade da transmissão de Jason L. A transmissão direta começou às 22h15 e durou ininterruptamente até 3h40. O endereço IP da transmissão está registrado no endereço de residência de Jason, em Edmonton. Especialistas técnicos especialmente notam que o rosto de Jason praticamente sempre estava no quadro em close-up. Todo o tempo no ar ele interagia ativamente com o chat em tempo real. Substituir a transmissão ou usar material gravado antecipadamente é tecnicamente impossível. Isso é completamente excluído. A investigação reconhece que o álibi de Jason é indiscutível e ele fisicamente não poderia estar no local do incidente no horário indicado. Especialistas da RCMP separadamente verificam a versão se alguém poderia conduzir a transmissão no lugar de Jason, usando deepfakes ou montagem de vídeo. No entanto, especialistas do Twitch categoricamente negam esta possibilidade. Marcadores digitais e arquivos de log nos servidores da plataforma claramente mostram que a transmissão foi conduzida ao vivo exatamente do computador de Jason L. O rosto no quadro, sua mímica, reações e respostas a perguntas do chat. Tudo inequivocamente autêntico. A versão de substituição é completamente excluída. Assim, quaisquer dúvidas na autenticidade do álibi de Jason se fecham definitivamente. Após verificação cuidadosa, a RCMP oficialmente remove de Jason L. o status de possível suspeito ou cúmplice. Seu álibi digital é reconhecido como absolutamente confiável e confirmado. Jason é transferido ao status de testemunha sem pretensões. No entanto, detetives encontram nas correspondências pessoais de Jason mais um detalhe importante, capaz de mudar a visão sobre as circunstâncias do crime.
Em sua correspondência no mensageiro Discord, foi descoberta a frase enviada a conhecido na noite de 6 de setembro, um dia antes do incidente, com informação de que Kurt pensa encontrar-se à noite com ela. Esta informação faz os investigadores se tensionarem. No curso de análise adicional, esclarece-se que, anteriormente, no mesmo dia, Jason conversou com Curtis por telefone. Curtis, segundo Jason, mencionou que esperava convencer Rachel a encontrar-se pessoalmente para resolver algumas questões pessoais. Jason percebeu isso mais como fofoca e compartilhou com um amigo. O próprio Jason afirma que não deu importância a isso, já que Curtis frequentemente reclamava das dificuldades no relacionamento com a ex-esposa. Assim, aparece confirmação de que Curtis planejou antecipadamente encontro com Rachel, e esta informação era conhecida por terceira pessoa, Jason. Mas o envolvimento do próprio Jason não se confirma. Ele apenas casualmente ficou a par dos planos do ex-marido de Rachel. Agora a investigação volta sua atenção de volta a Curtis Hale. A questão principal torna-se estudo da correspondência e conversas telefônicas do próprio Curtis durante alguns dias antes do incidente. É importante estabelecer a quem mais ele poderia ter contado sobre seus planos e quão longe foi sua preparação. Na manhã de 12 de setembro, o grupo investigativo se dirige ao escritório jurídico em Jasper, onde o advogado da família Hale revela problema financeiro significativo de Curtis. Segundo documentos oficiais, Curtis Hale é obrigado a pagar dívida no valor de $220 mil canadenses até 1º de outubro do ano corrente. Este fato dá à investigação novo e importante motivo. Estudando documentos, investigadores recebem do advogado cópia de notificação oficial de 31 de agosto dirigida a Curtis. A carta do escritório jurídico rigidamente lembra Curtis sobre o prazo final de pagamento e informa que, em caso de não cumprimento das obrigações, serão tomadas medidas judiciais contra ele para a cobrança da dívida. Esta quantia não era conhecida anteriormente. Mesmo conhecidos próximos da família Hale não suspeitavam da seriedade das dificuldades financeiras de Curtis. A investigação nota que a data da notificação, 31 de agosto, apenas uma semana antes do incidente, o que poderia ter servido como poderoso impulso às ações do suspeito. Paralelamente, especialistas do Departamento Financeiro da Polícia retornam à transação que causou suspeitas especiais da investigação. Lembramos que uma semana antes da tragédia, da conta de Curtis e Rachel Hale, foram debitados $15 mil canadenses através de endereço IP desconhecido. Agora, após obtenção de logs bancários adicionais, torna-se óbvio. A transação foi realizada diretamente da conta comercial de Curtis Hale, o que é confirmado por assinaturas digitais e logs de autorização. Assim, o endereço IP anteriormente desconhecido torna-se evidência adicional contra Curtis. O dinheiro foi retirado exatamente de sua conta e usado por ele pessoalmente. Separadamente, investigadores verificam novamente a versão expressa anteriormente pela mãe de Rachel sobre possível partida voluntária. A perícia médico-legal oficialmente exclui esta teoria. No relatório laboratorial está indicado que no organismo de Rachel estavam ausentes substâncias sedativas que poderiam confirmar a teoria de partida voluntária ou recusa de luta. Especialistas também registram vestígios de resistência, excluindo o caráter voluntário do incidente. A investigação oficialmente fecha esta pista falsa. Adiante, a atenção dos especialistas se volta para o local de renovação do seguro de Rachel, segundo o qual Curtis deveria tornar-se beneficiário em caso de tragédia. Especialistas, verificando cuidadosamente assinaturas digitais e IP, encontram nuance técnico importante. A renovação da apólice de seguro pessoal de Rachel foi executada através de Wi-Fi público em café à beira da estrada na Gago I-16. Investigadores imediatamente verificam documentos financeiros do café para o dia e horário indicados. Como resultado, é descoberto o recibo de café pago pessoalmente por Curtis Hale. O horário coincide com o momento de renovação do seguro através da rede pública do café. Assim, investigadores registram o fato de que Curtis, provavelmente, pessoalmente controlou ou realizou esta ação. Isso coloca em dúvida todas as versões anteriores de que Rachel casualmente esqueceu de mudar o nome do beneficiário após o divórcio. Cada vez mais evidências confirmam que Curtis conscientemente deixou a si mesmo neste papel.
Agora torna-se absolutamente óbvia a importância do recibo encontrado anteriormente da loja Hinton Hardware, no qual foi registrada a compra de abraçadeiras de construção idênticas às usadas no incidente. Investigadores retornam ao estudo das circunstâncias e intenções de Curtis relacionadas a esta aquisição. Aparece necessidade de investigar mais profundamente se essas compras foram parte de plano previamente pensado ou simples coincidência. Em 13 de setembro, proprietários da loja Hinton Hardware voluntariamente fornecem à investigação gravação de vídeo das câmeras de vigilância de 4 de setembro. Exatamente aqui foi realizada a compra de abraçadeiras de fixação idênticas às encontradas no local do incidente. A gravação permite à polícia pela primeira vez olhar para a identidade do comprador. A gravação CCTV de alta resolução registra o momento da compra. O comprador, entrando na loja, usa um buff escuro cobrindo grande parte do rosto. São visíveis apenas os olhos e parte superior do nariz. No momento em que o comprador estende a mão para o produto, a câmera claramente registra a tatuagem notável com o texto Miller ARC no antebraço. Este é o nome da empresa local de soldagem onde, lembramos, trabalha Curtis Hale. Quando o comprador se aproxima do caixa, ele remove o buff por um segundo para usar Face ID para pagamento com smartphone. A câmera registra a parte inferior do rosto da pessoa. A qualidade da imagem revela-se média, mas claramente suficiente para conduzir comparação básica com fotografias existentes dos suspeitos. Especialista criminalista em reconhecimento facial estuda atentamente o quadro de vídeo obtido. Após a avaliação primária, o especialista conclui que a pessoa no vídeo, pela estrutura da mandíbula, forma do queixo e outros sinais, é muito similar a Curtis Hale. No entanto, oficialmente o especialista não pode dar certeza de 100% devido a detalhamento médio da imagem. Ele recomenda verificação adicional e comparação com outros materiais. Funcionários da polícia separadamente conversam com o caixa da loja que atendeu o comprador naquele dia. O caixa confiantemente informa que na primeira tentativa de pagamento o comprador usou o cartão bancário. O caixa claramente lembrou o nome do portador do cartão: Tim C. Esta informação imediatamente causa novas perguntas e suspeitas dos investigadores em relação ao colega de Curtis, Tim, que já havia caído no campo de visão da polícia anteriormente. No entanto, após estudo do extrato de transações, investigadores descobrem que a operação com o cartão foi cancelada praticamente imediatamente após a tentativa. Em vez disso, o comprador conduziu o pagamento final sem contato, usando smartphone. Assim, a versão com participação de Tim torna-se menos provável, mas seu cartão no local do incidente requer esclarecimentos. Solicitação adicional ao banco finalmente esclarece a situação com o pagamento. A operação com o cartão Tim C realmente foi cancelada devido a erro de identificação Face ID. Como resultado, o comprador imediatamente mudou para pagamento reserva através de smartphone. O banco oficialmente confirma que a transação final foi realizada exatamente do telefone pessoal de Curtis Hale, o que é registrado por logs digitais e dados GPS do smartphone. Assim, apesar do elemento confuso com o cartão de Tim, evidências digitais finalmente apontam para Curtis. Após essas descobertas, detetives tomam decisão de chamar imediatamente para interrogatório Tim, colega de Curtis Hale. Agora, a questão-chave torna-se esclarecer as razões do uso de seu cartão bancário no local de compra relacionada ao crime. Investigadores precisam descobrir se Tim foi cúmplice de Curtis ou se tornou vítima de tentativa de confundir os rastros de Curtis. Em 14 de setembro, investigadores interrogam o colega de Curtis, Tim S. As perguntas se concentram ao redor do cartão bancário de Tim descoberto na tentativa de pagamento de compras na Hinton Hardware. Lembramos que lá foram adquiridas abraçadeiras de fixação relacionadas ao incidente. Tim S. No interrogatório parece nervoso, mas claramente relata que realmente deu seu cartão a Curtis Hale para realizar compra na Hinton Hardware. Ele afirma que fez isso por solicitação pessoal de Curtis, que explicou a situação dizendo que esqueceu seu cartão em casa. Tim acrescenta que Curtis imediatamente tentou pagar com seu cartão, mas surgiu problema com Face ID.
Por isso, Curtis pagou a compra através de seu telefone e o cartão de Tim não foi usado na transação final. A investigação novamente estuda o vídeo da câmera da loja e confirma o depoimento de Tim. O sistema Face ID realmente rejeitou a tentativa de pagamento com o cartão de Tim, após o que foi usado o pagamento com o telefone que pertence exatamente a Curtis. Quando investigadores perguntam por que Tim concordou tão facilmente em dar seu cartão, ele responde simplesmente: dívida de colega. Tim explica que anteriormente Curtis o ajudou na reforma da casa. Por isso, quando pediu o cartão, Tim percebeu isso como serviço doméstico usual. Segundo ele, estava certo de que se tratava de compra de materiais de construção, e não algo suspeito. Para remover definitivamente suspeitas de Tim, investigadores solicitam registro de entradas da fábrica de soldagem Miller ARC, onde trabalham tanto Tim quanto Curtis. O registro claramente mostra que 6 de setembro, à noite, quando supostamente ocorria a preparação para o incidente, Tim oficialmente retornou ao turno noturno às 23 horas e 35 minutos. Isso é registrado por seu cartão pessoal de acesso e câmeras da fábrica. Considerando marcos temporais e distância, Tim não poderia fisicamente participar dos eventos posteriores. Assim, suspeitas de Tim são oficialmente removidas. Seu status como possível cúmplice é fechado definitivamente. Paralelamente ao interrogatório de Tim, criminalistas conduzem perícia adicional dos materiais descobertos no local do incidente. Eles estudam detalhadamente a cinta de carga usada na fixação de Rachel Hale aos trilhos. Especialistas descobrem na borda do plástico da cinta micropartículas específicas de fluxo de soldagem, marca ER70S6. Este é material de soldagem frequentemente usado por profissionais exatamente para construções de alta resistência. A investigação imediatamente conduz busca repetida na garagem de Curtis. Na mesa de trabalho é descoberta esmerilhadeira, em cuja superfície também há restos de exatamente o mesmo fluxo de soldagem. A coincidência da marca e composição química das micropartículas do fluxo torna-se evidência mais importante. Especialistas enfatizam que a probabilidade de coincidência casual de micropartículas de material de soldagem é insignificante. Isso testemunha que a cinta foi submetida a processamento na proximidade direta do local de trabalho ou equipamento pessoal de Curtis Hale. Todas as evidências e provas indiretas se reúnem em uma cadeia ininterrupta, levando diretamente a Curtis Hale. Investigadores começam preparação para a apresentação oficial de acusação e elaboram mandado de prisão. Materiais e evidências já são mais que suficientes para a detenção. Em 2 de fevereiro de 2025, no salão do tribunal Court of King's Bench of Alberta, oficialmente terminou a consideração do caso sobre o desaparecimento de Rachel Hale. Curtis Hale, ex-marido de Rachel, oficialmente reconhecido culpado de assassinato intencional em primeiro grau e falsificação de documentos. O processo judicial, que durou quase 1 ano e meio, finalmente reuniu todas as provas e removeu quaisquer dúvidas restantes. Curtis Hale, todo este tempo, negou envolvimento. No entanto, a base probatória revelou-se indiscutível. Na parte final do processo judicial, o promotor sequencialmente apresentou cadeia de evidências que, como mosaico, se compuseram em quadro inequívoco. Primeiro, arquivo PDF encontrado no laptop de Curtis, com horário oficial de movimento da Dresina. Ferroviária. Especialistas em criminalística digital confirmaram visualização múltipla por Curtis deste documento durante 2 semanas antes do incidente. Segundo, compra de abraçadeiras de construção na loja Hinton Hardware em 4 de setembro. Gravação da câmera de videovigilância confirmou presença de Curtis na loja e logs bancários. Pagamento exatamente de seu smartphone. Terceiro, gravação de vídeo time-lapse da torre contra incêndios do guarda florestal. O carro de Curtis foi notado no tempo exato na proximidade direta do local do incidente. Coordenadas GPS de seu smartphone completamente confirmaram o movimento exatamente de seu automóvel no intervalo temporal indicado. Quarto, dados das câmeras LPR, License Plate Recognition. Essas câmeras claramente registraram que no salão do Chevy Colorado às 3 horas e 12 minutos estava apenas o motorista. Isso confirmou a ausência de passageiro e refutou quaisquer versões sobre caráter casual do ocorrido. Quinto,
partículas microscópicas de fluxo de soldagem marca ER70S6 na cinta plástica. Esta foi evidência física direta apontando para o local de trabalho de Curtis. Especialistas convincentemente demonstraram a identidade dessas micropartículas com aquelas encontradas na garagem do suspeito. Finalmente, sexto, Wi-Fi público no café à beira da estrada de onde foi realizada a renovação da apólice de seguro de Rachel. Especialistas em segurança digital confirmaram que a assinatura de Rachel foi falsificada exatamente por Curtis. Isso provou o recibo de café pago com seu cartão bancário e dados de conexão do telefone. A defesa de Curtis tentou contestar a acusação de falsificação de assinatura, afirmando que o Wi-Fi é público e o documento poderia ter sido assinado por desconhecido. No entanto, o tribunal rápida e inequivocamente rejeitou esta versão. Na decisão do tribunal está claramente dito que a presença do cartão bancário de Curtis usado no café no momento da assinatura do seguro, bem como sua proximidade direta ao dispositivo do qual foi conduzida a transação, excluem possibilidade de participação de terceira pessoa. O salão do tribunal neste momento mergulhou em silêncio completo. Era óbvio que todos os argumentos da defesa estavam esgotados. O juiz do Court of King's Bench of Alberta oficialmente anunciou a sentença para Curtis Hale. Com base em evidências convincentes, reconhecer Curtis Hale culpado da acusação de assassinato em primeiro grau e falsificação de documentos. Designar punição: prisão perpétua com direito de apresentar petição para liberdade condicional apenas após 25 anos. Após anúncio da sentença no salão, soou suspiro de alívio mal audível. Os pais de Rachel, presentes no processo do primeiro ao último dia, silenciosamente ouviram a decisão do tribunal. Curtis manteve expressão facial de pedra, não demonstrando nenhuma única emoção. Em algemas, ele deixou o salão do tribunal acompanhado pela guarda. Apesar da conclusão do processo principal, o tribunal separadamente indicou a necessidade de continuação da investigação do caso relativo à falsificação da apólice de seguro. Representante da companhia de seguros que atuou no tribunal declarou que a apólice foi elaborada com violações grosseiras, o que admite possibilidade de participação ou negligência de terceiros. Este caso foi separado em processo independente. Assim, a investigação ainda não está completamente terminada. O caso sobre possível cúmplice ou participantes de fraude de seguro permaneceu aberto e será considerado separadamente.